Começa essa mensagem, irmão, fazendo uma pergunta para todos vocês. Quem aqui dentro tem medo da morte? Quem tem medo de morrer daqui de nós? Alguém tem medo de morrer? Seja sincero no seu coração. Alguém tem medo da morte? Só do momento. Né, vai? Tem muito mais medo de morrer e de pecar. Esse é o problema. Eu também. Amém. Mas, irmãos, por que essa pergunta, irmãos? Porque nos nossos dias há um mistério muito grande com relação a esse assunto, ao assunto da morte, né? Há mistérios. Muitas das vezes a morte é assunto, mas muitos têm medo de falar dela. Muitas pessoas, muitas vezes elas nem querem falar, preferem viver as suas vidas e depois da morte nós vamos ver o que vamos fazer. Então preferem não falar do assunto. Outras têm medo, outras nem sequer falam, né, irmãos? Mas é importante a gente frisar, irmãos, sobre isso e qual é o nosso comportamento, qual é o nosso sentimento em relação à morte. Ou o nosso sentimento, o sentimento do cristão, qual que seja então a nossa conduta perante a morte. Irmão, são todas essas situações que acontecem, muitas pessoas têm medo. Para outros ainda, queridos irmãos, a morte ela é sinônimo de adoração, pasmem vocês. Muitas pessoas cultuam a morte. Vocês sabiam disso? Muitas pessoas cultuam a morte, como por exemplo no México, onde as pessoas, e principalmente na cidade do México, a capital mexicana, existem lá um Deus chamado de morte. Quem já ouviu falar? Um Deus chamado morte, a Santa Muerte, né? Então, né, irmã? Santa Muerte, que eles dizem lá. Então, as pessoas cultuam a morte. Pasmem vocês, que em pleno tempo que nós vivemos, pessoas então cultuando a morte. Muitos têm medo, outros preferem não falar e outros já veneram, já adoram a uma imagem chamada morte. Essa imagem tem uma forma esquelética e em uma das suas mãos está uma foice usada para, né, usado muito na agricultura, né, para você colher lá o trigo ou outro derivado, né, da agricultura, e na outra mão ela tem um globo terrestre. Então, numa das mãos essa santa tem um globo e na outra um machado, né, significando a morte. Então, uma forma esquelética, e ali as pessoas adoram, irmãos, cultuam a morte, um Deus chamado morte. Perceba que não são poucas pessoas, mas milhares de pessoas. Essa cultuação a essa Deus, a essas santas, tem se proliferado cada vez mais e já atravessa fronteiras, não só da cidade do México, mas como sabemos que a América, os Estados Unidos fazem fronteira com o México, já tem atravessado até a fronteira do México com os Estados Unidos, e muitas pessoas ali também da América adoram essa deusa chamada morte. Então, cada vez mais aumenta o número de adeptos, o número de pessoas que cultuam ao Deus da morte, querido. Olha só que coisa, né, irmãos? Mas, irmãos, na antiguidade também o que acontecia? Os gregos, os romanos também tinham medo da morte, porque não sabiam o que acontecia com seus entes queridos que morriam. Então, nos túmulos de antigamente, que estava na lápide, nas sepulturas ali, eles colocavam mensagens como se não sabiam que existia do outro lado da morte, como se eles estivessem desesperançados, totalmente impotentes com relação à morte, sem saber o que então que os seus entes queridos ou qualquer um amigo que morresse poderia enfrentar depois da morte. Então, queridos, há uma incerteza, é fato, no nosso meio, também em lugares seculares na antiguidade, e até hoje existe esse medo. Mas, irmãos, o Espírito Santo hoje, nessa manhã, quer que nós estejamos claros sobre este assunto, sobre a morte. O que um cristão, de fato, deva pensar sobre a morte. Quais são, então, as nossas atribuições? Quais seriam, então, o que devemos entender sobre isso? Então, o Espírito Santo trará essa mensagem também de fortalecimento ao meu e ao teu coração que está aqui nessa manhã. O Espírito Santo falará através da sua palavra, e já adianto que ele quer que você fique tranquilo com relação a esse assunto. Fique tranquilo e fique calmo, porque, irmãos, para um cristão, a morte é o quê? Significa
vida. Para um cristão, a morte significa vida, irmãos. A morte significa vida. Até porque o nosso próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele morreu, não foi? Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. Glória a Deus. Então ele morre e ressuscita. Então quer dizer que nós também, em um momento, se nós assim estivermos mortos, nós também ressurgiremos para encontrar com o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos. Porque, irmãos, nós precisamos ter clareza e não caírem nessas malhas que está falando por aí, de que nós não podemos falar, de que nós não podemos sequer tocar nesse assunto. Não, a palavra garante que nós viveremos, assim como o nosso Senhor viveu e ressurgiu dos mortos. Mas, irmãos, nós precisamos de um texto. Eu não posso aqui só falar de mim e daquilo que estou falando, ainda que seja verdade, não é? Nós precisamos nos embasar na palavra, irmãos, pois é a palavra quem fala através do seu Santo Espírito. Irmãos, na Bíblia existem vários relatos, várias passagens enfatizam, irmãos, sobre esse assunto, sobre o que um cristão espera então depois da morte, o que lhe aguarda depois da morte. E aí a gente vai encontrar dentro da Bíblia o que está escrito para nós aqui através do Espírito Santo. E nós sabemos ainda, comentando sobre esse assunto, que o que mais falou sobre esse assunto dentro da Bíblia, nós temos o apóstolo Paulo, né, irmãos, que falou bastante sobre o que acontece com o crente, com o santo, que é um termo antigo que eles utilizavam, né, para os cristãos, que hoje nós falamos cristãos. Quando morrer, qual é, o que vai acontecer com os cristãos quando morrem? Porque ele sabe sobre o assunto. Perceba que na carta aos Filipenses, ele fala algo muito importante quando ele fala que o morrer para ele era lucro. O morrer para Paulo era lucro. Ele diz aos Filipenses que o viver é Cristo. Então, irmãos, estamos diante de alguém que tem propriedade para falar através do Espírito Santo e falou e deixou registrado na palavra sobre estas coisas. E ele foi alguém usado pelo Espírito Santo, estava convicto do que vai acontecer com um cristão depois da morte. E justamente nós estaremos falando sobre um outro texto que ele diz, mas a carta aos Coríntios, eu quero que você comigo abra sua palavra, abra sua Bíblia, se você tem aí, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50. O texto, o capítulo inteiro, Paulo fala sobre o propósito da ressurreição dos crentes. Glórias a Deus. E aí, a partir do versículo 50, que nós vamos estar, então, baseando aquilo que nós estamos falando aqui nessa manhã. Todos acharam? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé para reverenciar a palavra? Glórias a Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, irmãos, que palavra maravilhosa.
Que palavra, irmãos, que falará poderosamente através do Espírito Santo. Já lendo, a gente já encontra já, né, respostas para as nossas inquietações, para aquilo que estamos muitas vezes com dúvidas, irmãos. E nós meditaremos nessa palavra que o apóstolo Paulo, então, quando escreve a carta ali aos Coríntios, importantíssima para o cristão de hoje em dia. Vê o que ele diz, olha no versículo 50, olha, irmãos, eu digo a vocês que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Olha só, irmãos, a carne e o sangue, o que Paulo estava querendo dizer, irmãos? Que este corpo aqui nosso, esse corpo que você está aí, você habita, esse meu corpo também, olha só que revelação de Paulo, não podem entrar no reino dos céus. Imagina como isso chocou os coríntios naquela época, como muitos hoje são chocados por esta palavra. Porque Paulo diz, olha, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. E ele fala, irmãos, com uma propriedade. Então quer dizer que eu, do jeito que estou, mesmo sendo salvo do Senhor, mesmo sendo salvo, eu não consigo entrar. Eu me arrependo todos os dias. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu não vou entrar então? Olha só, irmãos, com cuidado, nós vamos esmiuçar essa palavra. Olha só que maravilha. O apóstolo Paulo, ele revela muitas coisas aqui através do Espírito Santo. Então, trata-se da nossa carne, da nossa natureza, irmãos, falha, fraca, limitada. Veja como que ele se retrata como um corpo, irmão, que é corrupto, né? Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. E aí, quando a gente olha para a palavra e olha para Gálatas 6, também 8, ela se coaduna com aquilo que Paulo está dizendo, a gente consegue entender, irmãos, o que Paulo está se referindo quando a palavra lá em Gálatas 6 e 8 diz que nós que semeamos na carne, aqueles que semeiam na carne ceifará o que? A corrupção. Então, queridos, aqui nesse texto que acabamos de ler, nesse versículo 50 agora, veja como isso é relativo com Gálatas 6 e 8. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Carne e sangue não podem entrar no reino dos céus, irmãos. Mas a carne e o nosso sangue podem atrapalhar a gente a entrar nos céus. Perceba que, de que maneira? Enfraquecendo o nosso espírito. Gálatas 6 e 8 diz que nós não podemos semear na carne, porque a carne vai colher corrupção. A carne, ela é inclinada para o pecado, né, irmãos? A carne só quer fazer desejos dela mesma. Então, olha que coisa importante para nós aqui, irmãos. A carne pode nos atrapalhar a chegar nos céus. É por isso que nós precisamos cada vez mais entender a palavra do Senhor e segui-la seriamente. E cada palavra, como o apóstolo diz em Gálatas, a igreja, importantíssimo aquele versículo, irmãos, nós não podemos alimentar a carne. Nós precisamos cada vez mais estar focados, irmãos, em alimentar o nosso espírito para que então possamos entrar nos céus, irmãos. Mas ele vai esmiuçando, porque, irmãos, a carne enfraquece o espírito. Nós não podemos semear na carne, a qual nós podemos colher corrupção. Portanto, irmãos, olha só que coisa séria. Aqueles que se descuidar nesta terra, de querer somente buscar as coisas terrenas, as coisas que lhe apraz, os prazeres da carne, podem então estar correndo um risco muito grande de não alcançarem a vida eterna. Olha que coisa séria. Então, irmãos, para que fique claro para nós, nós precisamos cada vez mais, muitas mensagens já saíram daqui já, enfatizando a necessidade de nos alimentarmos mais o espírito, para que nós possamos nos fortalecer mais, para que nós possamos estar prontos diante do Senhor quando Ele voltar. Mas o versículo continua, queridos irmãos. O versículo de Gálatas 6 e 8, 6, 7 e 8, né? Quando ele fala, mas o que semeia no Espírito, do Espírito que vai acontecer? Ceifará a vida eterna. Então, meus irmãos, olha só, Paulo ele dá então a receita para todos os cristãos que quiserem entrar nos céus e que querem entrar. Precisamos cada vez mais alimentar o Espírito para ceifar a vida eterna. Enquanto nós estivermos cada vez mais semeando a carne, irmãos, nós, então, dentro de nós recusamos e desperdiçamos aquilo que Deus tem para mim
e para você. E que você entenda cada vez mais, e ainda que seja difícil, a gente tem que buscar cada vez mais, irmãos, estar alimentando o nosso espírito para que possamos ver o nosso Senhor naquele grande dia. Amém, meus irmãos? Para que fique claro então, irmãos, do que estamos falando. Exemplificando, sabe quando você está ali na sua casa, aí de repente você vai orar ao Senhor, você tem o seu tempo com Deus, não tem? Você tem um momento que você separa para orar ao Senhor. Você tem um tempo para orar, buscar a face dele. Quando você se propõe a isso, você está fazendo o quê? Alimentando o seu espírito, não é? O espírito do Senhor, você está ali dando mais, alimentando mais. E do Senhor tem o espírito em nós. Quando você, irmãos, quando você vai, sabe aqueles momentos que você separa para ler a sua Bíblia, às vezes você pega ela na sua casa, começa a desfolhar e começa a ler ali, e está ali se alimentando da palavra. Isso é semear o Espírito, irmãos. Isto é semear o Espírito. Você está semeando coisas boas, alimentando mais a palavra, o seu Espírito com a palavra. Quando você, hoje aqui, ó, você veio para a igreja, você veio aqui buscar o Senhor, você veio, orou, você louva, você se alimenta da palavra como agora, daqui a pouco você vai conversar com os irmãos, isso é comunhão. Nós fazemos isso de que forma? Nós estamos fazendo o quê, irmãos? Alimentando o Espírito, queridos. Olha que bênção. Então, queridos, a palavra é clara. Meus irmãos, semearmos no Espírito, nós colheremos a vida eterna. Enquanto nós estivermos com o coração voltado para as coisas de Deus, nós estaremos num caminho certo, irmãos. Nós estaremos no caminho que nos levará à vida eterna. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas saiba também que se fizermos o contrário, isso poderá fazer um efeito diferente, contrário nas nossas vidas também. Se nós, irmãos, ficarmos dando vazão para aquilo que não importa, para aquilo que não acrescenta em nada nas nossas vidas, para aquilo que não vai te levar a nada, para aquilo que a carne deseja, nós também ficaremos distantes, né, da vida eterna. Então nós estaremos distantes do Senhor. Então nós estaremos, irmãos, fora dessa realidade. Que você possa refletir cada vez mais, irmãos, e que parte nós temos alimentado mais, se é o espírito ou a carne. Então, reflita nessa manhã para que você entenda e o que o Senhor quer é que você alimente cada vez mais o espírito. Mas olha só o versículo 51, nós estamos em 1 Coríntios, já falamos sobre a questão que a carne e o sangue não vão herdar o reino. E também a corrupção não pode herdar a incorrupção. Olha só o 51. E aí Paulo vai começar a desvendar coisas maravilhosas aqui, irmãos. Olha só. Então, quem será que pode entrar no reino? Se esta carne, se esse sangue, se esse corpo que nós habitamos não pode entrar. E aí Paulo vai começar a dizer coisas importantes para nós. Olha o versículo 51. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Olha só, então Paulo, irmãos, começa a desvendar as verdades do Evangelho, que há muito tempo estão ocultas. Então ele vai desvendar o mistério, ele vai falar, eis aqui vos digo um mistério. Ele vai falar sobre, irmãos, o que vai acontecer com os cristãos depois que morrem. Ele vai dizer o que vai acontecer não só para os que morrem, mas os que estiverem vivos, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Olha que maravilha ele diz, olha, eis aqui vos digo um mistério. Esta declaração, irmãos, de Paulo, principalmente, é para os cristãos que muitas das vezes tinham uma ideia diferente, equivocada. Muitas pessoas falam fábulas, imaginavam muitas coisas. Então ele precisa, através do Espírito Santo, revelar esse mistério para os irmãos em Coríntios e para todos nós que estamos aqui compartilhando também através da palavra. Então, irmãos, assim como ele diz, olha, nem todos dormiremos. A forma aqui que ele fala dormir é que morreremos. Então ele utiliza esse termo dormir, mas ele está falando sobre morte, irmãos. Então ele fala, nem todos dormiremos, né? Porque ele continua dizendo, nem todos dormiremos, mas todos seremos o que, irmãos? Transformados. Olha só que bênção. O Espírito Santo, através de Paulo, desvenda esse mistério. Nem todos morreremos. Porque alguns irmãos, estarão vivos quando o Senhor voltar, não é? Muitos irmãos nossos vão estar vivos, muitas pessoas vão estar vivos, talvez eu e você esteja também. Mas ele está falando sobre esses dois tipos, duas situações, para aqueles que morrem e também para aqueles que estão vivos. Perceba, nem todos
dormiremos, mas todos seremos transformados, queridos irmãos. Olha só que maravilha. Então, assim como Jesus ressurgiu dos mortos, quando ele ali estava morto, ele ressurge dos mortos, não é? Ele ressurgiu, teve o seu corpo ali transformado, irmãos. Perceba que quando ele ressurge, ele está com o seu corpo transformado. Então, Paulo está falando de uma transformação. Esta carne e esse sangue que nós habitamos não vai poder herdar o reino, irmão. Por quê? Nós precisamos de uma transformação. E o que o Paulo está dizendo aqui, ó, nós seremos transformados, irmãos. Nós seremos transformados assim como Jesus foi quando ressurgiu. Lembra quando ele estava ali? Maria vai até o túmulo e não vê Jesus. Daqui a pouco existe alguém que está no jardim do sepulcro, mas ela não reconhece Jesus. Por quê? Jesus está com um corpo diferente, transformado. E ela só reconhece Jesus quando Jesus fala, né, irmãos? Quando Jesus fala, Miriam, ela diz, Rabone, olha para trás. Então, ela só reconheceu Jesus quando ele fala. Então, Jesus estava transformado já em um corpo diferente. Assim como eu e você, irmão, se morrermos, quando Jesus estiver voltando, se a gente estiver morto, nós também seremos transformados. Nós seremos transformados. E este corpo a qual nós habitamos, nós não herdará os céus. Estaremos transformados para encontrar com o nosso Deus. Então creia nisso, amados. Jesus, mesmo perfeito, Jesus não tinha pecado, tinha? Ele teve que ser transformado, porque ele habitava em um corpo, ele tinha as suas necessidades, ele comia, né? Ele fazia, tinha fome, mas ele estava em um corpo, mas era perfeito. Imagina eu e você, que somos imperfeitos, que somos pecadores. Nós precisamos, irmãos, ser transformados. Não podemos adentrar os céus com este corpo ao qual nós vivemos. Então precisa haver essa transformação. E a palavra diz isso para nós nessa manhã, queridos. Então ele vai continuando. Nós precisamos cada vez mais, irmãos, entender. Nem todos os cristãos morrerão, né, irmãos? Nós sabemos. Mas, porém, todos serão transformados. Algo em comum que acontece com os que morrem e os que estiverem vivos na volta do Senhor será o quê? Que todos serão transformados. Independente se estiver vivo ou mortos, eles serão transformados. Então, tenha essa certeza dentro do seu coração, irmãos. E outra coisa, irmãos, a morte não pode entrar nos céus. A morte não entra no céu, irmãos. A morte nunca aparecerá nas regiões celestiais a qual o Senhor reservou para os seus santos. A morte não pode. Por quê, irmãos? Portanto, nós devemos cada vez mais andar em segurança, na fé da esperança do Senhor, para que no meio de toda essa turbulenta perspectiva, de todas essas vezes esse pensamento que vem, o que acontecerá comigo depois que eu partir dessa terra? O que vai acontecer comigo essas vezes que assombra a sua mente, o seu coração? Será que eu vou ser desintegrado? Será que meu corpo vai estar em decomposição? Será que meu corpo sofrerá e eu vou ficar preso para sempre em um túmulo? E essas perguntas muitas vezes estão na sua mente, mas que você esteja seguro, irmãos, de que nossos corpos serão transformados. Nossos corpos serão transformados para adentrar as regiões celestiais. Amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor. E Paulo continua a desvendar esse mistério. Olha o versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Mais uma vez, Paulo utiliza a palavra transformados. Irmãos, olha só que maravilha. Esse versículo tem várias coisas preciosas para nós. Ele fala, no momento, irmãos, no momento, se você transliterar para o grego, você vai encontrar a palavra átimos. Átimos é quase que ali parecido com a questões que você que estudou muito física na escola, você vai ver a palavra átomo. Átomo, então, é a menor partícula da matéria, irmãos. E não pode ser dividido. Um átomo não pode ser dividido, ela é a menor partícula da matéria. E o que Paulo está querendo dizer com ele fala no momento, mas que no grego é o átomo. Ele diz que não haverá um arrebatamento dividido. Ele fala no momento, significa que não haverá um arrebatamento na América do Sul, na América do Norte, ou na Ásia, ou na América Central, ou na Europa. Não, é um só, irmãos, é no momento. É no momento.
Olha só que coisa maravilhosa, ele está dizendo, olha, um átomo não pode ser dividido, um átomo não pode, é a menor partícula da matéria. E ele está dizendo então que no momento não haverá divisão no arrebatamento, irmão, só haverá um arrebatamento. Tem muita gente falando que vai haver um monte, né? Tantas besteiras falam por aí, mas um só arrebatamento. Num momento acontecerá o arrebatamento, queridos. Não haverá vários, somente um arrebatamento. Por isso ele usa esse termo átomo, que é a menor partícula da matéria, que não pode ser dividido. O arrebatamento não é dividido, ele é um só. Ele será um só, vai acontecer uma vez. Então, queridos, ele vai continuar. E também ele fala, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos significa o quê, irmãos? Que não será demorado também. Não será demorado, não vai ser igual nós muitas vezes, antigamente, nós tínhamos o videocassete, nós pegávamos o controle remoto, colocava lá na função lenta, né? Slow motion lá, e aí você via as coisas em câmera lenta, né? Não será assim, irmão. Será o que ele fala, num abrir e fechar de olhos. Olha só, como o nosso irmão falou, numa piscada da nossa pálpebra, ó, piscou, aconteceu. Aconteceu, rápido. Então significa que será rápido, irmãos. Num abrir e fechar de olhos, num pestanejar de uma pálpebra, o Senhor voltará rápido. Piscou, aconteceu. Então não existe arrebatamento dividido, será um só. E também ele está enfatizando aqui, será rápido e súbito. Não será demorado. Olha só que coisa maravilhosa, Paulo está revelando, meus irmãos, esse mistério. Ele vai continuar falando. Ante a última... Quem está acompanhando? A última? Trombeta. Ante a última trombeta, irmão. Então, ao soar da trombeta, o que acontece? Isso aponta para o tempo determinado por Deus, ao tempo que ele determinou para a sua volta. Ele diz, ao soar da trombeta, aponta para o tempo. Então, é o sinal que Deus dará aos anjos, porque é os anjos que vai vir ali buscar e fazer a colheita, não é isso, irmãos? Ele virá fazer a colheita e dará um sinal para os seus anjos. Chegou a hora, olha, toquem a trombeta. Chegou o momento, toquem a trombeta. Jesus falou também sobre isso. Em Mateus 24, versículo 31, ele fala sobre a trombeta. No versículo 31 ele diz, ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. E Jesus fala, Paulo também fala, não somente aqui em Coríntios, mas ele fala também ali em 1 Tessalonicenses 4, versículos 17, ele fala sobre a trombeta, ele diz, ó, porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo. Obrigado, irmão. E como trombeta de Deus, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. Seremos aos céus. Paulo falou também em 1 Tessalonicenses 4. Então, queridos irmãos, alguns dizem também, vamos refutar essa ideia de que o arrebatamento será secreto e silencioso. Quem já ouviu disso? O arrebatamento será secreto e silencioso. Mas como isso pode acontecer? Eu queria saber, porque se o próprio Jesus disse que haverá trombeta que vai soar, o apóstolo Paulo, que tinha muita propriedade para falar sobre o assunto, escatologia, a doutrina dos últimos dias, em que será que esses irmãos estão baseando isso? Que o arrebatamento será silencioso e secreto. Olha só, irmãos. Aqui está a palavra refutando essas coisas, irmãos. Olha só o que Paulo fala, é com alarido, voz de arcanjo e com trombeta. Então, alarido, barulho, né? Vai haver algo, irmãos. Alarido, voz de arcanjo. É um arcanjo, voz de arcanjo, com uma patente superior e trombeta, irmãos. Perceba, então, ele diz, olha, versículo 53, a última trombeta soará. E Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz que será com alarido, voz de arcanjo, e também com trombeta. Então, é barulho, vai acontecer. Quem já viu um barulho de trombeta? Já viu? E a nossa trombeta é feita por homens. Imagina a trombeta celestial, irmãos. De um anjo ali tocando. Glória a Deus, um barulho enorme, irmão. Então todos verão o Senhor ali vindo, pelo menos, buscar a sua noiva. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Os cristãos, então, irmãos, que estiveram mortos na vinda do Senhor, eles serão ressuscitados e transformados. Então,
duas coisas acontecerá com aqueles que estiverem mortos. Nós, talvez estejamos vivos, nós seremos transformados, mas os que estiverem mortos serão ressuscitados e transformados depois. Perceba que coisa maravilhosa que o Senhor tem para nós, irmãos. Todas as coisas são possíveis para Deus, irmãos. Ele é o autor da vida, ele é aquele quem fez a vida, é a fonte da vida espiritual. Tudo ele pode, ele vivificará assim os santos que estão nos túmulos, estão mortos. E os que estiverem vivos ainda serão transformados. Vamos continuar o versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Então, Paulo está falando das duas coisas aqui, tanto dos que morreram, tanto dos que estão vivos. Ele fala, se refere os que estão, os corruptíveis, se referindo aos cristãos que estão mortos, e os mortais, que ainda não morreram, é claro, referindo aos cristãos que estiverem vivos, irmãos. Então, são duas qualidades que ele fala. Então, lembra nos 50 que nós falamos que os carne e sangue não podem herdar? De forma alguma o reino do céu, precisam de transformação. Todos precisarão de transformados para herdar o reino dos céus. Olha o 54, vamos adiante. Aí ele fala, 54, e quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha só que palavra linda, meus irmãos. Então, irmãos, quando nossos irmãos que estiverem mortos, nos túmulos, seja da maneira que estiverem, eles vão voltar à sua vida, eles vão ser ressurgir, eles vão ser ressuscitados e transformados também, para que possam entrar nos céus. E se estivermos vivos, seremos transformados. Então, quando isso acontecer, irmãos, estiver acontecendo, então olha só que maravilha que Paulo fala aqui, vai se cumprir a palavra que está escrita, irmãos. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluias, louvado seja Deus, irmãos. Assim como está em Isaías 25:8. Ali é uma tradução livre e que talvez se coadune também com esta palavra. Talvez não, eu creio que sim. Veja lá, Isaías 25:8, quando Isaías diz que aniquilará a morte para sempre. É a mesma coisa, queridos, de dizer, tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte quando morreu ali, ele ressurge ali dos mortos, ele vence quando na cruz do Calvário, ali Isaías, há muito tempo atrás, ele vai dizer também ali, aniquilará a morte para sempre, e aí ele continua, o que vai acontecer com todo cristão, com toda cristã. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse que iria fazer isso. Então, irmãos, glórias a Deus por isso. Essa transformação na ressurreição realizará esse cumprimento da palavra, irmãos. Tragada foi a morte pela vitória. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Tragada foi a morte pela vitória. Vamos continuar o 55. Ele continua dizendo, ele vai ridicularizar a morte, irmãos. Ele vai zombar da morte. Olha o que o apóstolo Paulo vai fazer. Ele vai dizer, olha, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Então ele ridiculariza a morte. A passagem paralela a isso é Oséias 13:14, que fala também, eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido nos meus olhos. Olha só, irmãos, palavra que também ela se referencia com aquilo que nós estamos falando, que Paulo escreve aos Coríntios. Então ele diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Irmãos, olha que maravilha. Paulo ridiculariza a morte, dizendo, olha, ele caçoa da morte. Ele começa a falar, onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó, o teu aguilhão, a tua vitória? Onde está o inferno, a tua vitória? Olha só, irmãos, aguilhão, o que significa? Ela se baseia em Oséias, principalmente se baseia na picada de um escorpião venenoso, que traz, irmãos, rapidamente, faz com que a pessoa fique morta, morra. E aguilhão é isso, exatamente isso. É como uma picada de um escorpião que vai fazer você morrer rapidamente.
E a morte, irmãos, ela utiliza o seu poder que ela tem, de fato. Ela tem um poder sobre os seres humanos, porque ela coloca fim em uma vida. Ela frustra planos. Ela frustra muitas pessoas que fazem planos futuros nas suas vidas. Ela chega abruptamente, encerra a vida da pessoa. A morte, ela tem poder sobre os seres humanos. E quantas pessoas, irmãos, são tragadas pela morte? Quantas pessoas não morrem hoje em dia por dia? Milhares de pessoas morrem por dia, não é? Milhares de pessoas morrem diariamente, são tragadas pela morte. São tragadas pelo poder da morte que ali ceifam a vida das pessoas e levam elas, param com todos os seus planos, fazem com que elas paralisem diante dos seus planos e ali leva e a morte acontece, irmãos. E sendo assim, queridos irmãos, quem consegue vencer a morte? A morte, ela traga muitas pessoas, ela leva muitas pessoas. Então, queridos, quem consegue vencer a morte? Você pode possuir todo o dinheiro do mundo. Você pode ter todo o poder do mundo. Você pode ter a fama, conhecido por todos. Pode ter todo o poder, pode ter todo o dinheiro. Mas a única maneira de vencer a morte, nós sabemos qual que é, né, irmãos? Será que existe uma maneira de vencer a morte? Será que existe uma maneira de parar com esse processo de cada dia que passa, mais pessoas morrem, mais pessoas são levadas à sepultura? Será que há uma maneira, irmãos, de brecar isso, de parar com isso acontecer? Irmãos, com toda certeza, ainda que nós venhamos ter todo o dinheiro do mundo, ainda que nós venhamos ter todo o poder do mundo, ser o mais famoso do mundo, poder fazer todas as coisas, nós podemos dizer com toda certeza, jamais, irmãos, ninguém vai conseguir vencer a morte. Ninguém conseguirá vencer a morte. Aí você fala, aí silêncio, né? Ninguém. Mas, a não ser que, esse a não ser é a nossa esperança. Glória a Deus. A não ser o que, irmãos? Que você se renda àquele que venceu a morte. A não ser que as pessoas se rendam ao único que conseguiu vencer a morte. Quem foi? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, irmãos, a única maneira de vencer a morte é essa. É se rendendo diante dos pés do Senhor Jesus. É se render a Ele. É reconhecer que Ele exista. É dizer, olha, Senhor, eu creio que o Senhor existe, que o Senhor é o meu Salvador e que veio, morreu, mas que ressurgiu ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai. Esta é a única maneira, queridos, de nós vencermos a morte. E hoje, glória a Deus, que eu estou diante de homens e mulheres que se renderam a Jesus Cristo, não é? Todos aqui renderam? Amém. Glória a Deus. Eu estou diante de pessoas que confessaram a Jesus e hoje são salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Glórias a Deus, irmãos. Eu estou diante de vocês que um dia confessaram a Jesus Cristo, que um dia disseram, não, eu não quero mais fazer parte desse mundo, eu quero viver Cristo em mim. Eu reconheço que o Senhor Jesus veio, morreu por mim, assumiu os meus pecados e levou sobre si todas as minhas dores, as minhas enfermidades. E o castigo que estava sobre mim, estava sobre ele, sobre tudo que ele passou. Nós fomos sarados. Então, irmãos, olha só que maravilha, eu e você. Olha que dádiva preciosa você tem. Olha que coisa maravilhosa nós temos nas nossas mãos. Nós não podemos ter dinheiro, nós não podemos ter fama, nós não temos reconhecimento humano, mas nós temos algo precioso em nós. E é o que, irmãos? Se render àquele que pôde vencer a morte. Eu e você, irmãos, somos esse. Então, o que eu digo para os irmãos? Continue se rendendo a Cristo, sabe? Continue confiando nele, continue o amando, continue seguindo aquilo que ele disse através da sua palavra, continue buscando a ele, irmãos. Continue a fazer a sua vontade. Continue nesse caminho, mas até o final dessa nossa jornada, irmãos, porque só garantiremos e herdaremos e venceremos a morte quando o Senhor voltar e estivermos prontos para isso, irmãos, porque naquele grande dia nós vamos dizer e gritar bem alto que tragada foi a morte pela
Vitória. Que você fique com isso no teu coração. Que um dia você vai soltar esse grito da garganta. Que mesmo que a gente morra, o túmulo não vai poder segurar a gente. Naquele túmulo, ninguém vai poder segurar você. Você, no momento em que a trombeta tocar, que Paulo está dizendo, no momento em que o Senhor dá a ordem, você vai ser transformado, você vai ressurgir e ser transformado. Num piscar de olhos, num só momento, nós estaremos com o nosso mestre, com o nosso rei, para sempre, amados. Glórias a Deus. Paulo vai continuando no versículo 56. Ele vai dizer, ora, o aguilhão da morte. É claro que nós comparamos o aguilhão também à picada do escorpião, mas agora ele vai ser claro aqui, olha. Olha como ele é claro ao dizer o que é esse aguilhão. Ele vai dizer, ora, o aguilhão da morte é o que, irmão? É o? E a força do pecado é o que? É a lei. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Olha só que declaração curta e concisa para nós aqui, irmãos. O aguilhão do pecado é a morte. Por quê, irmãos? Porque por meio do pecado, o pecado tem forças, né? Por meio do pecado ele tem força para agir na nossa vida, ele tem autoridade sobre o homem. O pecado ele tem essa autoridade sobre o homem. Então, o pecado é o aguilhão. Ele diz, olha, o aguilhão da morte é o pecado. Então, por meio deste pecado, irmão, então a morte ela tem esse poder, essa autoridade sobre o homem. E a lei, que é o pecado, ganha sua força, queridos. Olha só, Paulo fala muito sobre isso em Romanos. E você veja depois, Romanos 4, Romanos 7, na sua carta, ele fala sobre a questão da lei e do pecado, irmãos. Importante também. Irmãos, o que aconteceu? Ele venceu a morte. Ele penetrou na morte e venceu o pecado. Para quê? Para que os crentes pudessem viver. Ele não tinha, mas ele se ofertou por mim e por sua causa. Ele abraçou a nossa causa e disse, não, eu vou lá. Eu vou morrer por eles. E aí o que aconteceu, queridos irmãos? Ele venceu o pecado. Então, assim, desta maneira como ele venceu o pecado, nós, os crentes, podemos viver. Nós também podemos, através daquilo que Jesus fez, se nós mantivermos a nossa comunhão com o Senhor, vencer também a morte, irmãos. A morte. Então, o pecado, irmãos, ele é muito nocivo aos seres humanos. Por isso que nós estamos do jeito que estamos. A necessidade de arrependimento urgente. E nós, todos os dias, dobramos nossos joelhos e oramos a Deus, dizendo, Senhor, me perdoa os meus pecados. E nós, como cristãos, e nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, de que sem o Senhor nós não somos nada, de que sem Ele nós não conseguiremos chegar até lá, irmãos. Então, o Senhor, apesar de ter eliminado esse aguilhão, nós todos os dias precisamos nos arrepender. E o mundo continua não querendo isso. Eles querem continuar vivendo as suas vidas, né, como se o Senhor Jesus não houvesse morrido por nós. Isso é triste. Mas então o que resta para eles? A angústia. Essa angústia de não saber o que irá acontecer depois da morte. O que resta é essas pessoas ficarem ali angustiadas. Embora não queiram falar sobre o assunto, elas têm essa angústia dentro de si. Poxa, o que será que vai acontecer comigo? Pessoas que estão à beira da morte ficam desesperadas porque estão com medo, irmãos, porque não sabem o que está do outro lado. Porque estão com medo, porque não sabem ali dizer, não tem segurança, não tem ali o que elas se apegarem. Então há um desespero muito grande, uma angústia de que a morte, então, ela é terrível para aqueles que não conhecem a Deus. Ela é algo terrível, sim, irmãos, para aqueles que são impenitentes, que vivem no seu erro, no seu pecado, se manchando cada vez mais. Então, irmãos, mas para nós que somos cristãos, a morte, irmãos, pode até nos surpreender um dia, sim. Se a gente sair daqui, talvez um carro pegue a gente e a gente morra, mas ela não vai poder segurar eu e você. Ela não vai poder, porque quando o Senhor dá ordem, nós ressurgiremos e seremos transformados e para sempre estaremos com Ele, para a sua glória. Então, irmãos, um cristão, ele está seguro, ele precisa ter confiança e fé de que vai conseguir chegar até o final. De que forma? Como disse, cada vez mais buscando ao Senhor, cada vez mais lendo a minha Bíblia, cada vez mais orando, buscando ao Senhor. E cada vez mais nos revestindo do seu Santo Espírito. Dessa forma, um cristão, ele continuará com a sua certeza de que, assim como o nosso Rei Jesus
venceu a morte, nós também venceremos. Glórias a Deus, queridos irmãos. E aí no versículo 57, para a gente encerrar, até o 58 agora. Paulo diz que nós devemos ter gratidão por causa disso. Ele vai fazer ação de graças, irmãos. Olha só. Mas graças a Deus. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Olha só. Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso foi possível, irmãos, que nós hoje podemos ter acesso à vida eterna. Foi só por causa dele. E Paulo, ele diz aos Coríntios, olha, vocês precisam ser gratos por causa disso. E essa carta ele escreve para mim, para você, que ficou registrado também hoje para nós. Ele diz, olha, dê graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que você sempre dê graças, irmãos, por isso. Porque a graça nos alcançou um dia. E nós podemos então ter acesso a essa vida eterna. Através daquilo que Jesus fez. Através da sua morte, a gente pode ter vida. Através do sofrimento de Jesus, nós podemos então hoje ter plenas convicções e estar, irmãos, com a certeza da vitória sobre a morte também. Amém? Continue sempre dando graças ao Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez nas nossas vidas. Olha o 58 e a gente encerra. Porque, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Glórias a Deus. Então, Paulo encerra com uma nota de vitória para o cristão. Ele encerra esse capítulo dizendo para o cristão, olha, vocês continuem no serviço cristão. Continue sendo um verdadeiro cristão. Continue fazendo a obra do Senhor. Permanecendo firmes, inabaláveis. Sede firmes e constantes, irmãos. Firmeza, constantes. Sempre abundantes. Ou seja, nunca pare o trabalho. Nunca cesse seu trabalho no Senhor. Nunca cesse. Sabendo que tudo que nós fazemos para o Senhor, jamais, irmãos, será vão. Então, irmãos, vocês possam continuar firmes também, inabaláveis. Porque, irmãos, nós vencemos o pior inimigo. Na verdade, Jesus venceu ali na cruz. O pior inimigo era o quê? Era a morte. O pior inimigo nosso, né, enquanto nós estivermos ainda na carne, é a morte. Mas nós temos a certeza pela fé que nós vencemos a morte também. Porque o nosso Senhor Jesus venceu, irmãos. Então esse foi o pior inimigo, foi derrotado por Jesus. O nosso Rei, o nosso Pai. Portanto, irmãos, se o nosso pior inimigo foi derrotado, não resta mais inimigos poderosos. Então, nós não devemos temer mais nada e nem ninguém. O cristão não precisa temer nada, porque o seu pior inimigo foi derrotado, que era a morte. A morte vinha sobre os cristãos e eles não podiam fazer nada, porque não tinham poder sobre isso. Mas quando Jesus vem, morre e ressurge, foi o primeiro a ressurgir, venceu a morte. E através desse vencer de Jesus, se nós morremos ou se estivermos vivos, seremos transformados e para com Ele viveremos eternamente. Glórias a Deus, irmãos. Saiba que tudo o que você faz, o trabalho que você faz para o Senhor jamais será vão. Jamais será em vão. Principalmente quando você deixa coisas do seu lar a fazer, quando você tem serviço na sua casa, muita coisa. Quando você deixa tudo isso para estar na presença de Deus. Isso é um trabalho também. Trabalho é esforço. Você está se esforçando para estar na presença de Deus. Para estar aqui louvando aquilo que Deus se agrada. No meio de tantas frustrações que Deus tem com o mundo, você é uma exceção, queridos. Você é uma exceção que alegra o coração dele ao vir para cá adorá-lo, ao vir para cá para desfrutarmos da porção da palavra. Quando nós nos oramos, nos reunimos para orar, isso é, irmãos, um esforço, é um trabalho. Então, saiba que tudo isso nunca será vão, jamais será vão no Senhor. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. Que você esteja dentro do seu coração sempre. Continue sendo firme, constantes, abundantes. Que esse serviço, esse trabalho que você faz para Deus, jamais você possa parar
Continue sendo crente, continue vindo para a igreja, continue alimentando mais o Espírito, continue fazendo a vontade de Deus, porque o maior inimigo nosso foi vencido. Nosso maior inimigo foi vencido. Então, continue trabalhando, continue dando vazão mais ao Espírito, que com certeza vamos herdar o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de conforto para você que passa por tanta luta, por tanta tribulação. Mas saiba que há algo reservado para todos vocês. Algo inimaginável que Paulo diz que não era lícito nem ao homem contar, de tantas coisas bonitas que ele viu no céu. Isso está reservado para mim e para você. Basta que nós permanecemos firmes, abundantes no serviço, como agora, deixar tudo para trás em casa e vir para adorar o Deus. Não é muito, não é muitas horas, poucas horas, isso é gratificante e isso enche o nosso coração de alegria, porque nós estamos aqui para louvar, para buscar o nosso Deus, né, irmãos? Então você continue com esse serviço cristão que, com toda certeza, jamais será vão no Senhor. Amém, irmãos? Glórias ao nome santo do Senhor. Então, que você tenha com você, dentro de você, do seu coração, que tragado foi a morte pela vitória. Esse grito está comigo e eu vou soltar. Se assim eu morrer, está comigo. E eu vou soltar no momento em que eu ressurgir, se eu morrer, é claro. E essa é a primeira coisa que eu vou dizer, quando está na palavra, tragada foi a morte pela vitória. E isso, irmãos, precisa estar dentro de você, porque a morte foi vencida por Jesus e também nós venceremos também. Amém, irmãos? Nesse capítulo inteiro, depois você lê o capítulo 15, muito importante. O Paulo, ele usa muitas vezes a palavra em vão, né, vazio. Depois você veja esse termo. Mas a nossa fé, queridos, ela não é vazia. A nossa fé não é vazia. Por quê? Porque o túmulo de Jesus está vazio, mas nossa fé não está vazia, porque nós nos baseamos naquilo que Jesus fez por nós, pois ele ressurgiu dos mortos, por isso o túmulo está vazio. Mas a nossa fé é baseada nele que vive eternamente, né, irmãos, e que venceu a morte. Creia nisso sempre, e que você possa continuar firme fazendo a obra do Senhor.